Fala galera, ligado no canal Resenha de Aço, Super Bahia e Bahia na Europa, Jair Oliveira para mais um vídeo dessa vez falando aí, vou falar um pouco sobre o triunfo tricolor diante do vice, né? Tá virando rotina, tá virando já. Nunca é chato ganhar do vice, não vou falar que tá virando chato, tá ficando chato, porque nunca é chato, é sempre bom, é sempre gostoso ganhar deles, né? E esse ano, já entrando já na análise, esse ano a diferença do time tecnicamente, taticamente, né? A diferença das instituições, Bahia e vice, está muito clara. Está muito clara para todo mundo. Até os vices reconhecem. Porque, assim, Bavi sempre foi marcado pelo equilíbrio. Às vezes você tinha um time melhor do que o outro, né? Tecnicamente, peça por peça, era melhor, mas quando se encontravam, quando se enfrentavam, se equilibrava, o clássico se equilibrava. Né? A gente já teve Bavi com vice na Série B, o Bahia na Série C, com o Bahia na Série A e o vice na Série B, e sempre foi equilibrado. Este ano está claro, notório, a diferença técnica. O Vitória foi amassado na maioria dos Bavis. Né? Só não foi amassado naquele Bavi da final do Barradão, porque o Bahia já tinha vantagem. E o Bahia foi com a estratégia de segurar o resultado e não sofreu. Não sofreu. O Vitória teve o domínio da posse, mas não agrediu, só bola na área, tentou até achou uma bola, fez o gol, e ainda assim a gente empatou. Não perdemos. Né? Deixa eu botar aqui na tela para a gente fazer uma análise também individual aqui, da nota do SofaScore. Marcos Felipe, melhor em campo, né? Segundo o SofaScore. 8,6, fez boas defesas, certo? Fez boas defesas, mas não retira a minha opinião sobre ele. É um goleiro estável, é um goleiro que não transmite a confiança, não é um goleiro para você disputar títulos, disputar grandes competições, momentos decisivos, porque ele é de altos e baixos. Ontem ele estava um dia que ele estava em alta, ontem foi um dia que ele estava inspirado, ontem foi um dia que ele mostrou toda a sua qualidade. Mas tem dias que ele vai dar uma braga, vai dar uma falhada, né? Vai errar. Esse é o Marcos Felipe, né? Ontem foi bom, graças a Deus. Ontem ele fechou o gol, estava num dia inspirado, estava num dia de nóia. E, segundo a sua SofaScore, melhor em campo. Gilberto 6,8, David Duarte 6,8, Mingo 6,9, Juba 7,3, marcou muito, né? Teve que se desdobrar mais na defesa, o Juba, né? Com a expulsão do Jean Lucas, que foi menino, tomou 3, era para tomar nota 0, né? Para tomar 0. Caio Alexandre 6,8, jogou demais, teve que se virar em 2, depois da expulsão do Jean Lucas. Everton Ribeiro sempre joga bem em clássico, né? Na maioria das vezes, pelo menos. Clássico é com ele. 7, né? O Cauli 6,0, Puga 7,8 e Lúcio 6,4. Puga cada vez mais se tornando um grande jogador. Ele está saindo da transição de grande jogador, bom jogador para craque. É um jogador decisivo. O jogador cresce nesses jogos grandes, clássicos. E, mais uma vez, ele decidiu, mais uma vez, metendo gol de Bavis. Isso molda a evolução de um jogador. E Lúcio, apagado mais uma vez, 6,4, apagado mais uma vez, né? Aqui vou passar aqui pelos reservas que entraram, né? Thiago, 7,6. Entrou bem Thiago, né? E aí, a solução, como eu falei, já falei em alguns vídeos, shorts. Bahia precisa dar um oxigenado no elenco e a solução está em casa. Já que a gente não pode, nesse momento, contar com a janela de transferências, você tem jogadores aqui da base que podem nos ajudar até lá. O Thiago entrou e fez um bom jogo. Poderia ser um Juan Pablo da vida também, um Del,
O Bahia pode recorrer a um Del da vida também, para jogar ali no ataque, no lugar do Lúcio, que não vem bem. Né? O Willian José é um bom jogador, mas as características dele às vezes não encaixa muito com o time, como o time do Bahia joga. Del poderia ser uma alternativa. Eric tomou 6,7, Nicolas Azevedo tomou 6,8, só isso. Né? Aí jogou muito o Azevedo, jogou demais, foi fundamental para essa virada, foi fundamental para esse triunfo. O cara que marca, que não desiste. O segundo gol foi total mérito dele, né, que não desistiu do lance em nenhum momento. Ele foi lá, deu carrinho, depois foi lá brigar pela segunda bola, deu de cabeça, e o Thiago dá uma escoradinha, e o Michel Araújo fez o gol 7,5, o cara que questionadíssimo. O futebol é assim, né? O cara que ninguém queria ver aqui nessa semana, manda de volta pro São Paulo, e ele vai lá e faz o gol do triunfo. E é como eu falei, cada vez mais a diferença entre os dois times vão ficando clara. A gente vê o Bahia com um a menos durante a maior parte do jogo. No primeiro tempo conseguiu dominar o jogo, conseguiu dominar o meio de campo, conseguiu ter o controle da bola. No segundo tempo deu uma cansada, o Vitória foi melhor, e o Bahia segurou a onda, tomou 1-0 ali, segurou a onda. Depois que o Bahia fez as mudanças, o Bahia chegou ao triunfo com uma a menos, E aí eles vão falar lá eles vão falar, por isso eles estão falando de SAF, né? Por isso que eles estão falando tanto de SAF. Tem que virar SAF, por quê? Eles estão vendo que o Bahia está crescendo, cara. Que se ele não fizer nada agora, vai virar como é lá vamos lá na Inglaterra, no Liverpool. Liverpool é um time gigantesco, um time top do mundo, e o Everton é um timinho, hoje é um, não, raramente ganha do Liverpool. Raramente ganha do Liverpool. Então vai virar isso. É isso que vai virar. Deixa eu tirar da tela aqui a parte do clássico, porque a gente vai entrar agora na análise da rodada, na análise da tabela. Uma rodada com muitos empates, né? Teve muitos empates nessa rodada do Brasileirão. Eu vou botar a classificação aqui para a gente analisar. Do Campeonato Brasileiro, já peço a vocês o like, de quem gosta do canal, que acompanha o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com a geral aí para a gente fazer desse canal Super Bahia, tanto o Super Bahia como Resenha de Aço e Bahia na Europa, canais grandes aí na bolha tricolor. E aqui está a classificação, vou fazer a análise primeiro aqui dessa parte de cima da tabela. Palmeiras 22, Flamengo 18, Cruzeiro 17, Bragantino 17, quarto colocado, Ceará o quinto com 15, né? Ceará vem fazendo uma grande campanha, né? Pelo elenco que tem. Bahia vem logo atrás com 15, Fluminense é o sétimo com 14, Corinthians é o oitavo com 13, e aqui também vem o Atlético Mineiro com 13. O que a gente pode dizer é, Palmeiras, ele tá começando a desgarrar dos demais. Né? O Palmeiras só tem uma derrota, né? Logo pra gente, em casa, mas é um time muito, muito, muito forte, muito competitivo. Time de campeonato de pontos corridos é o Palmeiras, velho. Que muda o time, às vezes joga feio, não faz grandes jogos, mas pontua, mas vence. Eu acho que é o grande mérito do Palmeiras. Né? E é o que torna hoje, acho que hoje o maior favorito é o Palmeiras, porque é um time de pontos corridos, é um time clássico de ponto corrido. Joga mal, vence. Joga bem, vence. Às vezes arruma um pênalti, uma falta e faz o gol. É o Palmeiras. O Palmeiras já abriu 4 pontos para o Flamengo e a pressão lá no Flamengo começou. Começou não. Tá um clima de muita pressão. O Flamengo empatou e a galera já tá querendo a cabeça do Felipe Luiz. E essa pressão tem nome, que é o Jorge Jesus está na pista. Jorge Jesus aí tá dando sopa no mercado, tá sem clube, e é o sonho de muitos torcedores do Flamengo que o Jorge Jesus volte a treinar o
o rubro-negro deles lá, né? Então, pressão aumentar lá no Flamengo. E o Palmeiras abriu uma margem muito importante para o título. Cruzeiro e Bragantino tem 17, né? Que vem dois times que também vêm fazendo boas campanhas. O Bragantino vai brigar nessa faixa de tabela. Eu sempre falei, é uma surpresa, né, para muita gente o Bragantino, porque brigou no ano passado para não cair, mas a, a rotina do Bragantino nessa Série A, desde que virou a Red Bull, é brigar na parte de cima da tabela. Então, esse ano, eles vão manter a escrita, né? Ceará tá ali fazendo a gordura dele. Muita gente coloca o Ceará como um time que vai brigar para não cair, né? Mas o Ceará tá ali, na parte de cima, tá 2 pontos do G4, 2 pontos do G4. E não existe ainda um sinal, uma amostra que o Ceará vai ter uma queda de rendimento para descer lá para baixo. Enquanto aí ninguém tá botando nada no Ceará, mas o Ceará tá ficando aí. É igual aquele cara penetra que entra na festa ali e você olha, rapaz, não, ele vai sair dali. Vai sair daí. A festa tá rolando, ele tá ali. A festa tá rolando, daqui a pouco vai acabar a festa, ele vai cair. Então, o Ceará tá fazendo uma gordura importante. É o melhor time pelo menos por enquanto, dos que subiram. É o que tá tendo o melhor desempenho. Pior que subiram o Santos e Sport, né, o Mirassol. E o Ceará hoje tem o melhor desempenho dos que vieram da Série B. E o mérito dele é saber o seu campeonato. Né? O Ceará não foi um time que gastou tanto. O Ceará manteve o técnico com o mesmo padrão de jogo de time reativo, que é o Condé. Um time físico, um time que sabe o que quer, sabe como quer jogar, sabe o campeonato que disputa, e montou um time e um planejamento em cima de todos esses fatores. E tá dando certo. Tá dando certo. É um time pé no chão. É um time pé no chão que não se deslumbrou. Não foi um time que se deslumbrou com a Série A. Certo? Bahia é o sexto. Bahia tá na faixa de tabela ok. Tá fazendo um campeonato muito, muito dentro da sua realidade. A gente está disputando a Libertadores. Estamos disputando Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a Série A. Com um elenco, né, que foi montado ali muito dentro da risca, né? É um elenco que está no limite no limite. Não foi um elenco tão robusto, mas também não acho que seja um elenco curto, como muita gente diz. E está dando conta do recado, na minha opinião. Está dando conta do recado. Está no sexto no Brasileirão, fazendo uma campanha, não, um pouquinho abaixo do ano passado, onde só tinha o Brasileirão para disputar, né? E vai para a última rodada da Libertadores, dessa fase de grupos, dependendo dele para se classificar. O problema é fora de casa, mas o Bahia só depende dele para classificar. Fluminense é o sétimo, Corinthians é o oitavo, Atlético Mineiro é o nono. Você vê aqui, tem um bloco, primeiro, que é o Palmeiras, que está isolado, aí depois vem Flamengo, Cruzeiro, Bragantino, outro bloco. E aí tem um terceiro bloco, Ceará, Bahia e Fluminense, que é os times que estão ali brigando ali na pré-Libertadores e com chances ainda de entrar no G4 na próxima rodada, que são Bahia, Ceará e Fluminense. Aí vem Corinthians e Atlético e Botafogo, 13, 13 e 12. Times que hoje pode encostar ali no Bahia. O Bahia tem que ficar ligado, secando Corinthians, Atlético Mineiro e Botafogo. E o São Paulo com 12. São Paulo é o 11º com 12. Esses times aqui que devem brigar por essas vagas de Libertadores, se surgir um G7, um G8, eles vão ficar com um desses aí que estão aqui na tela. Vão ficar muito com um desses aí, vão beliscar essas vagas de Libertadores. Eu não vejo, por exemplo, Mirassol, Vasco, Fortaleza esse ano está fazendo uma campanha, não engrenou ainda, né?
embora tenha condições técnicas de chegar na parte de cima da tabela, mas hoje eu não vejo o Fortaleza papando uma vaga de Libertadores, não. Hoje, né, nesse dia, nessa rodada, não vejo o Fortaleza com esse futebol para chegar. Né? Não vejo. E aí as surpresas aqui embaixo, né? O Internacional que está bem na Libertadores, mas não tem. Aí sim, acho que o Inter não tem um elenco para disputar Brasileiro e Libertadores em alto nível. O Inter tem um elenco muito desnivelado. O time titular é muito bom, o time reserva não, nem tanto. Nem tanto. Por isso que faz uma campanha tão abaixo no Brasileiro. O Internacional está ali a 1 ponto da zona de rebaixamento. O vice que perdeu também ficou numa situação bem delicada, mas o elenco do vice é muito limitado, é muito diferente do Internacional, do Fortaleza, até do Vasco. O Vasco tem um elenco bom, tem bons nomes, bons jogadores, tem um artilheiro que a maioria dos times queria ter um Vegete no seu time, e o Vitória só não tem ninguém. O vice não tem ninguém. O vice é um time muito limitado, não tem um ataque, o ataque é horrível. Né? Depende muito do Mateuzinho, do Baralhas, alguns jogadores, do Lucas Arcanjo, alguns jogadores ali individuais para vencer seus jogos. Para vencer seus jogos, depende muito desses caras, né? E vai brigar para não cair. O técnico não tem culpa nenhuma, quer dizer, nenhuma não. Acho que ele entrou errado, o Carpini entrou errado no Bavi. Ele foi para não perder, botou 3 volantes, e quando o Bahia foi expulso, ele não sabia o que fazer. Ele não quis abrir o time, ele não teve ambição para vencer no Bavi. Teve medo, receio. O cara que nunca ganhou o Bavi, né? Ele abraçou o 0-0, ele abraçou o empate. Quando ele toma o gol, aí que ele decide fazer alguma coisa. Mas para ele, acho que o empate para ele estava de bom tamanho, por isso que ele perdeu o clássico, né? Grêmio preocupa o Grêmio, né? Porque é um time que já caiu e começa muito mal o Brasileirão. Né? Começa muito mal o Brasileirão. O Grêmio, a gente já sabe, o Grêmio é um time que, quando se coloca na situação de rebaixamento, ele pode se afundar. É o caminhão no atoleiro, que é difícil de tirar. Zona de rebaixamento é complicada, né? Porque só puxa para baixo. Quando o time está na zona de rebaixamento, a pressão aumenta, a cobrança aumenta, os jogadores ficam mais pressionados, a bola pesa, e aí, irmão, os resultados acabam não vendo. Juventude é isso aí também. Juventude está fazendo uma campanha bem abaixo, não melhorou o time que permaneceu no ano passado, e não conseguiu melhorar o time. O time joga o mesmo futebol, limitado, e depende muito do Jacone para vencer, para pontuar. Só depende do Jacone. É um time caseiro, altamente caseiro. E o Jacone esse ano, essa temporada, também não está dando certo, não. Está perdendo, está empatando alguns jogos em casa. E aí complica muito a vida do Juventude. Santos e Sport é os últimos colocados. E aí eu quero falar desses dois times que eles têm algo em comum, né? Que são times que subiram para a Série A, mas subiram com soberba. Subiram para uma Série A, mas subiram como se fosse o cara de classe média que se acha o Barão, o Ricaço, a elite. Porque quando você sobe de uma Série B para uma Série A, isso é em qualquer lugar do mundo, seja na Inglaterra, seja na Itália, no Brasil, quando você sobe, você tem que ter pé no chão. Quando você sobe, sua briga é para não cair. Quando você sobe, sua briga, independente de quem você seja, sua briga é para não cair. O seu objetivo principal, depois que você sobe de uma divisão inferior, é brigar para não cair. Porque a base do seu time é uma base de um time de Série B. Né? A base do Santos era a base de um time de Série B.
A base do Sport é a base do time de Série B. O que o Sport fez? Vou gastar. Vou contratar o não sei o que do Botafogo. Vou trazer Sérgio Oliveira, que veio da Europa. Vou trazer isso. Vou trazer o cara da Argentina. Saiu contratando e quis jogar um futebol de proposição, de propor jogo, não sei o que, jogo bonito. Não vai, irmão. Não vai, você não tem qualidade para isso. Você tem que permanecer. O Bahia quase cai nesse gol em 2023. Quase cai nessa armadilha em 2023. Que subiu, aí virou o Grupo City. Não, vamos montar um time. Trouxe um cara de jogador jovem, quis fazer um laboratório, um experimento. Quase cai. Quase era rebaixado. Depois que o Rogério Ceni chegou, arrumou a casa, time fechadinho, arrumou a defesa e vamos pontuar. O objetivo desses times era montar um time para pontuar, para não sofrer, para fazer uma Série A segura, mas que está moda. O Santos, principalmente Santos. Santos aí é a síntese disso. Neymar, não, vou trazer Neymar, vou trazer Tassiano por 30 milhões. Contratou o cara lá do Benfica, o Rolese, também caro, gastou mais de 70. Foi um dos times que mais gastaram na janela do início do ano, de janeiro, o Santos. Mas a base do time era ruim, hein? A base do time era horrível, horrorosa. E aí, a gente tá vendo aí o Santos na zona de rebaixamento, afundado a 4 pontos de sair da zona. O Santos. E para mim o Sport tá rebaixado, né? É a nona rodada e para mim eu não vejo saída para o Sport. Se não, já começar a planejar a Série B. Antônio Oliveira muito fraco. Os caras, pô, você tá querendo se salvar. Eu tô com 2 pontos. Não consegui triunfar ainda. Eu preciso trazer um técnico para me salvar. Os caras vão trazer o Antônio Oliveira, os caras decretou rebaixamento. Ele não vai dar jeito no Vitória ou no Sport. E o próximo técnico que vier já tem que vir para o Sport, já com planejamento de ficar para a Série B, porque o Sport vai cair. Já tem que começar o planejamento da Série B. Vende jogador caro, os jogadores caros, manda embora logo nessa janela, já economiza dinheiro, né? E já traz uns jogadores já também pensando, porra, se cair, ele vai ficar aqui. Não traz mas o Sport estão dizendo lá em Recife que o Sport vai gastar nessa janela, e aí é um erro total. Aí é 2 erros seguidos. Mas é isso, gente. É isso. É bem isso. A classificação, passando aqui pela rodada, pela tabela, analisando time por time. Time por time, não falei. Atlético Mineiro é ali mesmo, Botafogo, São Paulo, são times bem iguais, times que oscilam muito. Estão oscilando demais esses 3 times aqui. Atlético Mineiro, São Paulo e Botafogo são times que oscilam muito. Faz bons jogos em uma rodada, na outra rodada jogos péssimos, resultados inesperados. E é isso. Vão ficar ali e uma hora eles podem aí ganhar 2, 3 seguidas e dar um salto na tabela para chegar ali nas primeiras colocações. Por enquanto, é bem isso, galera. Valeu a todos que participaram, que assistiram esse vídeo, tiraram um tempo para assistir o vídeo, para analisar a rodada. Mais tarde tem live, Super Bahia Night, e conto com a presença de todos vocês. Tamo junto e bora Bahia!